tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Papo Entre Amigos e nessa edição nós vamos discutir a decisão do Supremo Tribunal Federal que no último dia 13 de junho, no julgamento da DO 26 e do mandado de injunção número 4.733, passou a criminalizar a homofobia e a transfobia, e aí enquadrando como crime de racismo. Ou seja, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão de orientação sexual pode ser considerado crime de racismo. A própria decisão do Supremo faz ainda uma ressalva, que é para as questões religiosas. Então, fiéis, líderes religiosos, pastores, que externarem a sua opinião a respeito da questão, estariam isentados dessa criminalização, desde que não incitem o ódio, a hostilidade ou a violência à comunidade LGBTI. Agora tem o quê, né? Agora tem isso, vários. Exatamente, sempre a proteção das minorias, né? Professora Heloísa, qual a sua opinião a respeito dessas decisões do Supremo? Gente, olá a todos. Olá. Prazer participar aqui no nosso Papo Entre Amigos, hoje com a presença mais que especial da professora Juliana Polino. Prazer tê-la aqui, Ju. Esse julgado é um julgado muito interessante que vai dentro do que a gente chama, dentro da criminologia, de criminologia queer. Esse termo queer é um termo que vem do inglês e significa algo que é estranho, que é esquisito ou que é original. E esse termo queer, ele era utilizado de uma forma não preconceituosa, mas de uma forma ruim até a década de 80. E a partir da década de 80, essa população, principalmente a população LGBTI, se apropriou desse termo para utilizar todas as formas de se externar aí a sexualidade, o sexo, o gênero, e passou a utilizar esse termo queer. E a partir daí, principalmente aqui no Brasil, a partir da década de 80, porque nos Estados Unidos foi um pouco antes, né? Isso começou finalzinho da década de 60, começo da década de 70. No Brasil, tudo vem depois. Então, começou no final da década de 80 e tá avançando. Como que a gente entende isso dentro da criminalidade? Esses grupos são grupos minoritários, que vão ganhando a partir dos anos cada vez mais espaço. E nós tivemos vários julgados do STF nesse sentido. Então a gente teve o julgado do STF da possibilidade da união estável, a equiparação à união estável, os efeitos, né, da união estável ao casamento, a possibilidade da união estável entre casais homoafetivos, a possibilidade de adoção por esses casais homoafetivos. Então a gente vê que a própria tendência do STF ao longo desses anos e dessas décadas é de possibilitar cada vez mais uma gama cada vez maior de direitos, principalmente dentro do direito de família para essas pessoas. Essa criminalização da homofobia no Brasil foi mais um passo importante e que até assim emblemático, né? Porque veio agora em junho, lembrando que dia 28 de junho é o dia do orgulho LGBTI. Então, até um marco emblemático, no sentido de que não basta atribuir mais direitos a essas pessoas, é necessário que se quebre o preconceito, é necessário que se quebre o ódio e a segregação de pessoas que são hétero por parte dessa minoria. Então, andou bem, na minha opinião, andou muito bem o STF ao criminalizar. E vejam como é interessante, porque ele equipara, como que ele criminaliza a homofobia? Na ausência de uma lei específica para isso, a gente tem um projeto de lei, mas nós não temos ainda uma lei, está só no projeto. E já faz tempo que esse projeto de lei existe para criminalização da homofobia e não foi para frente. Na verdade, 122, né? Na verdade, ele está parado no Congresso junto com o projeto do novo Código Penal. Então, os dois estão meio que engavetados no Congresso.
E aí, na ausência de uma lei, por isso o mandado de injunção, precisa do ativismo judicial. Você precisa do ativismo judicial. Então, assim, como nós não temos um tipo penal específico, o que nós vamos fazer? Vamos utilizar um tipo penal que é parecido, que é análogo, que é o tipo penal de racismo. E vejam que o racismo é um crime imprescritível e inafiançável. E da mesma forma também a homofobia será considerada. Só lembrando aqui que o artigo 1º da Lei 7.716 de 89, que é a Lei do Racismo, fala que descreve esses crimes de racismo como crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Vejam que o artigo 1º não cita a questão do gênero, né, da pessoa, da orientação sexual, da opção sexual dela, mas se incluiu aqui. E aí eu queria até saber a opinião de vocês agora, porque assim, nós temos uma parte legalista do direito penal que fala que isso seria uma analogia. E a analogia em malo parte não é admitida dentro do direito penal. Tanto é que esse foi inclusive um argumento utilizado, até muitas vezes pelos doutrinadores, pelos penalistas, né? Então, nós somos garantistas, a gente entende que não é possível analogia em malo partem, não é mesmo dentro do nosso ordenamento jurídico. E aí, como que a gente faria? Então, como que vocês responderiam, enfim? Tá, antes de nós respondermos ou passarmos essas indagações da professora Heloísa, eu gostaria de saber da professora Juliana como fica essa questão no ambiente de trabalho, qual é a opinião da professora em relação ao ambiente de trabalho? Eu ia falar, então, realmente, essa questão da homofobia, ela gera aí uma questão de preconceito, né? Então, dentro do ambiente de trabalho, a gente poderia encontrar como forma aí de coibir, na verdade, porque a homofobia ou o preconceito, ela está na pessoa, né? Ela vai acontecer. Então, o que poderia ser feito no âmbito do ambiente de trabalho para minimizar isso ou para coibir ou para punir quem faça esse tipo de conduta, né? Lá na CLT, nós encontramos no artigo 482 da CLT algumas hipóteses de faltas disciplinares, né? Então, são situações ali que o legislador coloca como sendo condutas que podem ser penalizadas como a dispensa por justa causa do empregado que praticar aquelas condutas, né? E aí, dentro desse rol, nós temos na linha J, então eu até andei lendo para poder encaixar aqui dentro do nosso contexto. Na linha J vai dizer assim, justamente a ofensa à honra, né? A ofensa à integridade física ou à honra de qualquer pessoa no ambiente de trabalho, né? Nós temos duas linhas, uma que fala da ofensa contra qualquer pessoa e outra linha que fala contra o empregador. Nesse caso aqui eu veria como, por exemplo, um empregado praticando a homofobia contra um outro empregado, contra um outro colega de trabalho. Então, como que o empregador poderia penalizar esse empregado? Aplicando para ele ali uma falta disciplinar, né, que poderia levar ele ali à dispensa por justa causa. E caso o empregador não faça isso, a gente poderia pensar numa forma aí até no âmbito de indenização para o empregado que for ofendido na sua honra, na sua dignidade, em razão desse preconceito, uma responsabilização do próprio empregador, ainda que não ele tivesse praticado a homofobia, porque é um preposto dele, né? O empregado que pratica é escolhido pelo empregador. Então, de certa forma, assim, uma responsabilização direta, objetiva, né? Direta, partiria para uma responsabilização do empregador. E aí o empregado ficaria naquela responsabilização subjetiva, caso não fosse tomada uma medida extrema de dispensa sem justa causa. Dispensa por justa causa, aí com base nessa linha J do 482. Lembrando aqui, gente, que pelo artigo 4º da Lei de Racismo, ele pune o racismo no trabalho. Então, dá para enquadrar. Ele fala de serviço público, ele fala de serviço privado,
ele acesso a estabelecimento comercial, tem uma série de questões, não só trabalhistas, mas de outros dentro do que foi aspectos. colocado pela professora Juliana, eu entendo que é possível sim, inclusive a responsabilização do empregador, inclusive pela culpa em vigilando. Porque Sim. falhou aí, né? Exatamente. É questão de Exatamente. responsabilidade civil. Ou em omitendo, né? No âmbito do trabalho. Professora Gláucia, a professora em edições anteriores sempre ressalta uma questão, o respeito. E me parece que essa questão aqui, Eu preciso... tudo cai na questão do respeito. Não importa a opção sexual de A, de B, o que importa é o respeito. A minha opção sexual, que eu sei qual é, não pode interferir, eu não posso impor a outra pessoa que tem a mesma opção sexual. Né? Eu tenho que respeitar e saber conviver. Eles Qual é a até dizem, opinião? não opção, orientação, né? Porque senão dá a impressão que você foi lá, apertou, escolheu. A pessoa já nasce, Gente, eu preciso começar falando aqui que eu lamento muito chegarmos num ponto em que nós temos um projeto de lei, que é o 122, que demorou tanto tempo para ser aprovado, acabou sendo arquivado, e por uma iniciativa do partido do PPS, por meio desse mandado de injunção, teve que se entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão para tratar de uma questão pontual, atual. Nós estamos aqui numa sociedade que vai evoluindo, que vai se modificando, o comportamento das pessoas vai... Eu posso até não concordar, mas eu tenho que conviver. Eu tenho que buscar caminhos para harmonizar essas relações humanas. Então, nós temos já uma lei do racismo, que é a 7.716, como a professora Heloísa já comentou, que já tratava de alguns pontos, porque que eu digo que... E me preocupa um pouco, porque nós temos uma lei do racismo, que já traz aí questão raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Agora nós vamos ter, incluindo nessa legislação, gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Por que eu falo que eu lamento? Nós temos, infelizmente, um governo que acaba instigando, né, um preconceito, uma discriminação, uma comunicação muito falha nesse aspecto. Nós temos uma evolução histórica, nós temos estatísticas do IBGE, que pessoas dentro desse grupo LGBTI, né, são pessoas que muitas vezes têm uma expectativa de vida, principalmente os trans, muito menor do que a expectativa. Né? Então, nós temos aspectos objetivos que demonstram que esse grupo mais vulnerável precisa de um cuidado especial. E, obviamente, a atuação legislativa, e nós temos aqui uma falha do Congresso, dentro do Estado Democrático de Direito, dentro de uma lentidão e que teve que o Judiciário se colocar, né, tanto que o Judiciário começou a se mobilizar, aí sim o Congresso tirou o projeto de lei da gaveta, só que aí o próprio Judiciário falou, não vamos esperar, porque nós temos tantas questões, tantas reformas aí em discussão, né, tantos pontos, e resolveram, né, praticar o Judiciário legislando em razão desta omissão. Isso é muito triste se nós formos pensar em Estado de Direito. Mas, enfim, então nós temos uma lei do racismo que teve essa ampliação, tratando deste grupo vulnerável, só que, ao mesmo tempo, eu fico também um tanto quanto preocupada, porque nós temos a raça, a cor, a questão do sexo, a questão da orientação, da identidade, mas nós temos outros grupos vulneráveis também que não estão abarcados aqui nessa legislação. Então, nós podemos ter portadores de necessidades especiais, nós podemos ter outros vários grupos que também são vulneráveis e que, entendo eu, que quanto mais você amplia uma legislação, mais você vai ter que incluir grupos vulneráveis dentro de uma realidade social. Não estou dizendo, é importante você tratar, você cuidar, e nós estamos falando de criminalização. Eu não posso inventar um tipo penal, né? Eu tenho que ter a previsão legal para poder ter segurança jurídica para a aplicabilidade disso. Mas, ao mesmo tempo, eu ampliando uma lei, será que eu preciso da lei ampliar para tratar de questões que estão no próprio caput do artigo 5º da Constituição? E que, de certa forma, tem uma interpretação, né, dentro dos vários grupos de vulneráveis? Então, o que eu falo que eu lamento? A lentidão do Congresso Nacional em tratar de questões pontuais importantes. De certa forma, eu lamento uma sociedade que deveria evoluir para um tratamento de respeito, de igualdade, que a gente vê que cada vez mais a intolerância. Estava numa reunião, numa comissão da OAB recentemente, e pessoas até com um pouco mais de idade, 50, 60 anos, dizendo, puxa, mas na minha época tinha, né, pessoas com outras orientações sexuais, mas você não via a gritante o tratamento e a violência que nós vemos hoje.
né? Talvez até Mas por eu isso, trago- eu em trago relação à homofobia, haja essa, Pois é, essa exatamente. necessidade, né? Esse era um contraponto que eu queria trazer. Apesar de todas essas lamentações da professora Lamentações, Glaucia, mas da entendam, professora não Glaucia, entendo que é errado, é importante. Pois é, justamente Mas em razão nesse de contexto. todas essas omissões é que houve a necessidade do ativismo judicial Sim. do Supremo, por omissão. Sim. É lamentável que nós tenhamos um Congresso omisso em Exatamente. determinados pontos. Aliás, a Lei Maria da Penha, assim, os criminólogos falam que a maior importância dessa criminalização da homofobia nem é tanto a aplicação do tipo penal, mas é o reconhecimento pela sociedade, através do Estado, né, dos poderes do Estado, nesse caso o judiciário, de que esse valor é importante, nós devemos assegurá-lo. Ele é tão importante que é um bem jurídico previsto num tipo penal. Então é muito parecido com o que aconteceu com a Maria da Penha. Não existia toda essa consciência por parte da sociedade. A partir do momento que veio a Lei Maria da Penha, que criminalizou essas condutas e recrudesceu a pena, a sociedade passou a... Agora, respondendo à pergunta da professora Heloísa, lá no começo, que eu falei que eu ia trazer alguns contrapontos e depois iríamos partir para aquela indagação que a professora Heloísa colocou, me parece que o Supremo, na decisão, não alterou a lei de racismo. Não. Então, se ela não alterou a lei de racismo, eu não tenho o tipo penal na lei de racismo punível com racismo, com discriminação de opção sexual ou de questões sexuais. Sim, é verdade. Então, assim, quem é extremamente... Se eu não tenho o tipo penal... garantista, fala isso, eu tenho que interpretar de acordo com o que está na lei. Então, nós estamos fazendo uma analogia Malam-Partem e isso não é possível dentro do direito penal. Mas aí eles vão buscar o conceito de raça. E eles entendem raça como minoria. Eles estão interpretando, o STF está interpretando raça como minoria. Não necessariamente como preconceito só de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Mas é uma interpretação mais extensiva. Puxando mais para essa questão da interpretação extensiva. Agora, quando a própria decisão do Supremo faz essa restrição, essa exceção às questões religiosas, de poder emitir a opinião dentro de uma convicção religiosa, que também é um direito constitucional, né? Da livre manifestação do pensamento, de professar livremente, até porque nós estamos uma religião, porque nós estamos no Estado laico, fica uma questão. Eu não caio no subjetivismo do que é o crime de homofobia ou não? Não, porque qual é a daí opinião da professora? O racismo, e já para fechar, o racismo ele é caracterizado pelo quê? Pela segregação. Então, por isso que a gente tem a diferença entre racismo e injúria racial. Na injúria racial, você vai utilizar elementos da raça para denegrir a honra daquela pessoa, a honra subjetiva. No racismo, não. Você vai utilizar esses elementos para segregar. E a violência é a forma mais extrema de segregação em relação a uma outra pessoa que a gente pode ter. E ela pode se dar de várias formas. Eu só queria, posso fechar Claro, um pensamento com aqui, assim, eu acompanho, apesar de não concordar com alguns pontos, né, até o jornalista Reinaldo Azevedo, que ele é muito lógico nas coisas que ele coloca, e tratando desse assunto de homofobia, eu trouxe uma frase, eu gostaria de estar fechando aqui, realmente nós chegamos em pontos que a gente tem que refletir, e a iniciativa dos poderes fazem com que a sociedade, porque nós estamos falando de questão de valores, isso eu aprendo, não precisa do Estado, mas isso eu aprender em casa, na família, mas é interessante que ele coloca assim: a proteção a minorias é o direito e o direito à divergência são valores que caracterizam a democracia. Ademais, não se trata de garantir privilégios, mas de assegurar as garantias fundamentais previstas no artigo 5º da Constituição Federal, na nossa lei maior, né, que nós temos que ter como parâmetro. Então, já está previsto ali. Então, nós temos que ter iniciativa da sociedade, do Estado, e eu volto a dizer, aqui não é o particular, é o público, é o difuso, né, interesse de todos nós, em qualquer ambiente do trabalho, na sociedade, em qualquer aspecto. Muito bom. Esse foi o nosso Papo Entre Amigos de hoje, discutindo aí a questão da decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da homofobia e da transfobia. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like lá, deixe seu joinha, seu comentário. E olha, nós já estamos aqui pensando em fazer um Papo Entre Amigos com participação ao vivo.
com a sua participação. Então deixa aí o seu comentário, a sua opinião. Até a próxima, pessoal. Tchau! Até mais, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.